Bom, pessoal, o James Gunn anunciou que ia sair o primeiro teaser do Superman. E quando a gente pensa em um teaser, a gente pensa uns 30 segundos, 40 segundos ali, várias cenas bem rápidas, né? Foi o que eu pensei, teria alguma cena do Superman voando, algo rápido. Mas não foi um teaser, foi um trailer, 2 minutos de trailer. Para um primeiro trailer, a gente não teve conteúdo da história em si, né? Pra gente fazer várias teorias do roteiro, mas com as cenas que a gente teve nesse teaser barra trailer de Superman, com certeza dá para fazer algumas teorias. E nesse vídeo eu vou analisar junto com vocês o primeiro trailer barra teaser barra trailer também de Superman de James Gunn. Então fica nesse vídeo e já comenta, tá animado com Superman? Pelo pouco que eu vi aí nos comentários na internet, tá dividindo o pessoal. Tem gente que tá Henry Cavill, tem gente que tá animado com o James Gunn. Comenta se você é time Henry Cavill ou time James Gunn. Vamos conversar sobre o futuro do Superman. Finalmente, um Superman esperançoso, aquele Superman definitivo dos quadrinhos. Bora pro vídeo conversar sobre Superman. Take me home. Bom, pessoal, no início dessa semana, na segunda-feira, o James Gunn postou então que ia rolar, né, um evento que ele ia divulgar o trailer do filme para a imprensa e para fazer algumas perguntas para ele. Só que pra gente, né, o público geral ia sair só hoje, na quinta-feira, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Na segunda, então, ele postou o primeiro pôster do filme, que já é muito bonito, aí que vocês estão vendo aí na tela, né, com o Superman voando, as cores bem destacadas, bem vibrantes, do jeito que o Superman tem que ser. E olha só, compara as cores desse Superman e agora compara as cores desse Superman. Você que conhece o Superman dos quadrinhos, me diz, qual é mais Superman? Eu tenho certeza que você respondeu o James Gunn. E eu sei que teve muita gente com acesso maior, né, com o Henry Cavill na visão Superman. Quando a gente fala Superman, vem o Henry Cavill na cabeça de muitas pessoas, eu sei disso. Só que, gente, o Henry Cavill, ele não é o Superman. Ele tá longe de ser o Superman. Eu gostaria de ter visto, né, mais ali do Henry Cavill em certos momentos. Sim, porque se o Zack Snyder soubesse trabalhar, até poderia ter sido bom. Só que ele não soube trabalhar o Henry Cavill e nem o Henry Cavill soube trabalhar o Superman. Então eu vou falar bem devagar para os fãs do Snyder entender. Bem devagar, bem devagar. Ele não é o Superman. Henry Cavill não é o Superman. Ele é apenas o Henry Cavill com poderes, com uma atuação de estátua, porque ele não atua. Compara a atuação Christopher Reeve, compara a atuação do Superman da CW. Ele muda quando ele é o Clark e quando ele é o Superman. O Henry Cavill, ele é o Henry Cavill e ele é o Henry Cavill. Ele não tem atuação nenhuma. E não são só cenas de ação que faz um bom filme de super-herói. Esse trailer saiu um pouco do convencional, de ter cena de ação para todo lado, carro explodindo, prédio caindo, super-herói salvando a pessoa ali, daí tem uma luta com o vilão, finaliza o trailer. Saiu um pouco do convencional e todo mundo ficou, cadê as cenas de ação? Gente, não é somente cenas de ação que faz um bom filme de herói. Senão, quando você for ler uma história em quadrinho, você vai ler só as partes ali de luta. Os balão você esquece. Não é bem assim que funciona uma história de super-herói. Tem a história. O que o Snyder não soube fazer. Entendi realmente o que é ser o Superman quando eu assisti a série Superman Lois. Eu já entendi o conceito. Só que com o Superman Lois, jogou na cara o que é o Superman. E eu acho que todo fã do Snyder, que só tem a visão do Cavill como Superman, deveria assistir. Porque lá mostrou o que é esperança pro Superman. E o Superman, ele pode ficar bravo, ele pode ficar triste, ele pode ficar deprimido, ele pode, porque ele é humano também. Acima de ser um alienígena que caiu no Kansas, ele é um humano, mais humano do que os próprios humanos. Então ele pode ficar triste, só que ele não pode viver nessa situação. Assim como era o Cavill, ninguém permanece bom no mundo. Na onde o Superman iria falar uma coisa dessas?
E o grande diferencial do Superman e Lois é que quando ele cai, a Lois ajuda ele a se levantar, ele se ajuda e ele tem esperança, ele dá esperança para as pessoas. Isso é o Superman. E o Superman e Lois mostrou isso pra gente. E eu acredito que todos que têm essa visão do Superman, do Snyder, deveriam assistir Superman e Lois, já que talvez não vão ler os quadrinhos. Então pesquisa um pouco mais sobre o que é ser o Superman. As cores desse trailer tá muito destacada, tá muito vibrante, tá muito exagerado, mas isso é Superman. Essas cores vibrantes, esse universo que o James Gunn quer fazer é um universo de história em quadrinho, não é um universo realista. O universo realista é do Matt Reeves, o universo realista é do Batman do Nolan. Esse universo é história em quadrinho, gente. Isso é Superman. Essa cultura do Superman vilão manchou muito a imagem do Superman. Principalmente com o Superman do Injustice, ou as outras versões, né, do Superman ao longo do tempo, como o Omni-Man, que querendo ou não é o Superman, só que de outro universo também, né, com os mesmos poderes. Capitão Pátria, outras histórias alternativas do Superman, onde a gente vê um ditador, Superman vilão. Isso manchou muito a imagem do que é ter esperança, o que é ser o Superman. Então agora, dito isso, vamos então pro trailer. Vamos pro trailer que todo mundo já entendeu o que é o Superman. Bom, esse teaser barra trailer começa com o Superman caindo na neve. Ele tá bem machucado, né? Muito possivelmente acabou de sair de uma luta. E aqui eu já quero dar uma opinião relacionada ao uniforme do Superman. Porque quando saiu as imagens vazadas dos bastidores, eu fiquei, será? Por conta dessas linhas que tem no uniforme dele. No momento ali dos bastidores, isso me incomodou um pouco. De todos os elementos do uniforme, isso é o que mais me incomoda no uniforme. Essa linha aí ao longo do tronco do uniforme dele. A parte do S eu adorei, né, esse detalhe amarelo. O que realmente me incomoda um pouco, que pra mim não é grande coisa, é essa linha, que se eu pudesse eu tiraria ela aí do uniforme. Corta a cena, a gente vê então o Planeta Diário, né? A gente já tinha visto aí alguns personagens do núcleo do Planeta Diário, como o Jimmy Olsen, finalmente um Jimmy Olsen de verdade. Também a gente vê então a Lois, e o que eu me pergunto é se nesse momento do filme, que pode ser o início do filme, se a Lois e o Clark já vão estar juntos como casal ou não. Porque durante o trailer a gente vê que eles vão estar como casal, né? Só que se nesse início eles já são um casal ou não, porque nesse momento não parece. Coisa que eu quero ressaltar é a diferença de visual do Clark, né, como realmente Clark Kent, e outra como Superman. Ele muda completamente. Olha só a diferença disso aqui e a diferença disso aqui agora. Bem diferente, né? Tá entendendo o ponto que eu quero chegar? Nossa, Spidey, você vai falar mal toda hora do Henry Cavill? Não. Toda hora não. Porque tem que mostrar qual que é o Superman de verdade. Nem lançou o filme, Spidey. Você vai falar mal do filme mesmo, Spidey? Nem lançou o filme. Não lançou o filme. Mas pelo material que a gente tem até agora, eu posso dar minha opinião. E eu estou dando minha opinião. Assim como quando saiu a notícia de que esse vilão fantástico ia ser o vilão de Vingadores, sendo interpretado pelo mesmo ator do Homem de Ferro, eu também dei minha opinião, falando que eu era totalmente contra essa escalação de elenco, com a informação que eu tenho até o momento. Quando eu assistir o filme, eu posso mudar minha opinião, como qualquer pessoa. Mas até o momento, relacionado a Superman, eu adorei o que a gente está tendo de material. Bom, vamos lá. O Clark, né, a gente vê ele com o Jonathan, o pai dele, em uma cena bem rápida. E eu me pergunto se ele vai ter o pai dele durante o filme, vivo, ou se essa cena é uma cena de flashback. Porque se o pai dele estiver vivo durante o filme, quer dizer que em algum momento o pai dele vai acabar falecendo também. Seja nesse primeiro filme ou em um segundo filme. Mas, algo que eu quero ver também, é essa questão do momento em que o pai dele acaba falecendo. Porque diferente do Homem de Aço, quando o Jonathan falece, ele falece por um problema de coração, de infarto. Isso que é muito bom das histórias do Superman, é que quando algum parente, familiar, pessoas importantes relacionadas ao Superman acaba ficando doente, não tem o que o Superman fazer. Assim como aconteceu em Superman Lois,
quando a Lois, e spoiler, quando a Lois fica com câncer. Porque o Superman, ele salva o mundo inteiro. Ele é a prova de balas, ele salva todos, salva o mundo. Só que ele não tinha o que fazer contra uma doença dessa. E é isso que acontece quando o pai dele acaba falecendo de infarto, que ele não tinha o que fazer. Diferente disso aqui. Tá legal, não vou falar mal mais do Henry Cavill. Só pra vocês falarem que eu não fiquei o vídeo inteiro falando mal do Henry Cavill, vamos falar alguma coisa boa também, né? Em Liga da Justiça do Snyder, quando ele volta à vida, eu acho fantástico o momento da luta contra o Logo da Steppe. Porque chega o Logo da Steppe, finalmente a gente tem esperança. Olha só, Henry Cavill com esperança. Porque ele tá sorrindo, lutando, ele acabou de voltar à vida, ele tá com aquele traje preto. Isso é fantástico. O momento também que ele tá descobrindo os poderes, né, pela primeira vez em Homem de Aço, eu acho muito bom. E agora, bora voltar pro James Gunn. Bom, a gente tem o Trípito pela primeira vez aparecendo em um live action, né? Ele já tinha aparecido na série Titãs, só que é a primeira vez que ele vai aparecer no cinema, né? Ele nunca tinha aparecido no cinema, primeira vez. E que momento, é muito bom ver o Trípito, né? Que o Superman tá machucado ali na neve, ele assovia e a gente vê um monte de neve passando e é simplesmente o Trípito correndo com toda a força dele. E o Superman fala pra levar ele pra casa, ele puxa a capa e sai correndo. Eu só me pergunto porque o Trípito não saiu voando, né? Vai ficar arrastando ali o Superman toda hora. Mas eu adorei ver o Trípito. O medo que eu tava do Trípito, e eu ainda tô um pouco, é na questão se vai ficar infantil demais. Porque a gente sabe que o Trípito não vai conversar com o Superman. Isso pra mim é um ponto. Porque eu não consigo imaginar o cachorro ali abrindo a boca sendo uma voz humana. Não ia conseguir imaginar isso. E se o Trípito vai participar das cenas de luta. Então, né, o Superman tá lutando ali contra o vilão do filme. Chega o Trípito, dá um chute nele. E isso pra mim ia ficar muito infantil. Assim como tem o desenho do Super Pets, que é muito bom, mas é uma animação. O que eu gostaria de ver é o Superman lutando contra a ameaça física e o Trípito ajudando a salvar as pessoas em volta. Isso seria legal. Isso eu adoraria ver. Bom, a próximo ponto aqui do trailer, a gente vê o Superman salvando ali uma criança. Muito boa cena. A gente tem o Lex Luthor, mesmo ator aí, por exemplo, do Fera, dos X-Men, né, pro pessoal, pro público geral, um ator muito bom. Eu achei que combinou bastante ele como Lex. A gente vê a Luthor Corp, que eu achei um prédio fantástico. Você assistindo o trailer deve ter percebido que é muito, não caricato, mas é fantasioso esse universo. As cores, os prédios, as vestimentas das pessoas, a aparência, é bem história em quadrinho esse universo. E a Luthor Corp, então, que esse prédio aí dividido, muito, muito bom. A gente vê o Superman preso, né, ele conseguindo fugir. A gente vê no trailer, realmente, que vão estar prendendo o Superman, que eu já vou chegar nessa teoria. A gente vê um menino no Oriente Médio, que deve ser, na guerra, e pedindo ajuda para o Superman. Ele tá com uma bandeira, né, do Superman, ele tá implorando pro Superman ir até lá. Eu acho uma cena sensacional para mostrar como o Superman é importante em todo o mundo, não só nos Estados Unidos. Muito bom. A gente vê algumas pessoas não gostando, né, do Superman, ele com traje todo sujo e ele entrando em um prédio. E na questão dele ser preso, eu já vou falar minha teoria aqui. A gente sabe que o Rick Flex Sr., né, e a personagem da The Authority, que vai estar passando aqui na tela, que eu esqueci o nome dela, e Ultraman vai prender o Superman. E por que disso? Segundo algumas informações vazadas, vai estar rolando alguns problemas no Oriente Médio relacionados a guerras. E os Estados Unidos não vai querer que o Superman vá até lá. Que os Estados Unidos quer o Superman para ele e não pro mundo. E o Superman vai interferir nesses conflitos de guerra, mostrando que ele é um herói pro mundo e não um herói americano, somente dos Estados Unidos. Isso vai gerar um conflito entre o governo, que vai querer prender o Superman. Meio que essas são algumas informações que tá batendo com o trailer também. Bom, a gente vê o Lanterna Verde, o Garner, que esse Lanterna Verde tá muito feio, tá muito bobão, tá muito... Essa é a própria definição desse Lanterna Verde. Vemos então a Mulher Gavião também aí no mesmo prédio, o Mr. Terrific, que todos esses heróis fazem parte da equipe do Maxwell Lord, que a gente não sabe qual vai ser o nome ainda, se vai ser Liga da Justiça,
se vai ser Liga da Justiça Internacional, Sociedade da Justiça, não sabemos qual vai ser o nome. E vamos para a teoria dos heróis. Por quê? Esse universo do James Gunn é um universo estabelecido. Já existem heróis por todo o mundo. É um universo onde o Superman só está existindo. Já tem outros heróis. Sendo assim, herói não é novidade para ninguém. Desse modo, né, o Superman vai ter a sua origem, né, o segundo ano de carreira dele, com heróis já existindo. E por que então que vai ser algo novo para a população? Por conta que esses heróis não vai ser igual ao Superman, que dá esperança. Esses heróis vão ter outro modo de salvar as pessoas, podem ser mais violentos, né, diferente do Superman. Então vai ter uma certa diferença, né, do modo de heroísmo de cada um deles, né, com o Superman e essa equipe do governo. A gente vê alguns kaiju, né, alguns monstros com luzes, que eu me pergunto, será que esse kaiju, esse monstro, pode ser o vilão da semana do Superman e o vilão principal vai ser o Ultraman, por exemplo? Não sei, eu não entendi muito bem o porquê desse kaiju, por mais que existe uma teoria que eu já vou falar sobre ela. A gente vê um robô na Fortaleza da Solidão, porque o James Gunn está usando como base o All-Star Superman. Na Fortaleza da Solidão tem vários objetos tecnológicos, tem robôs, e pode ser isso que ele está usando aí como base, então, para fazer esse visual. A gente tem o rosto do Metamorfo, que também é outro herói, outro personagem confirmado no filme, né, que ele tem várias partes diferentes do corpo, e a gente vê um pouco aí do rosto dele também. E a gente tem um pouco da luta contra o Ultraman, né, que já está confirmado por conta de um vazamento de uma lista de brinquedos do filme. Bom, relacionado ao Kaiju, que eu falei que eu tenho uma teoria, né, que eu vi uma teoria relacionada ao Kaiju no filme, é que o James Gunn está usando como base o seu universo, né, duas coisas. Vamos começar com o nome do capítulo 1. O nome do capítulo 1 do James Gunn é Deuses e Monstros. Tanto que a primeira produção do DCU é Criaturas e Comandos, que hoje, né, saiu um episódio novo também. Criaturas e Comandos, que está seguindo como base o quê? Os monstros e vilã, uma deusa, a Cersei. Certo? Deuses e monstros. Só que aqui em Superman a gente vê Kaiju. E outra coisa que o James Gunn está usando como base é a história Liga da Justiça Nova Fronteira, onde o grande conflito acontece em uma ilha, né, que se eu não me engano o vilão principal é o Centro, e esse vilão, ele é como se fosse uma entidade cósmica, pode me corrigir nos comentários, que eu não tenho total entendimento da história, mas o que eu tenho é, essa entidade cósmica, esse ser cósmico, ele controla vários kaijus ao redor do mundo, e vai despertando esses kaijus até chegar ao ponto máximo. E pode ser o que o James Gunn está tentando trabalhar aqui. Então a gente vai ver os kaijus sendo despertados até chegar em um filme da Liga da Justiça, por exemplo. Você que conhece mais dessa história pode comentar, que eu tenho apenas a base dela, nunca cheguei a ler e nem assisti a animação, por mais que o James Gunn vai estar trabalhando com ela aí nesse novo universo. Pessoal, esse foi o primeiro trailer de Superman. E eu sei que durante o vídeo eu fui fazendo algumas piadas relacionadas ao Henry Cavill. Mas não, eu sei que eu posso parecer o maior hater do Cavill, mas eu não sou o maior hater do Cavill, não. Tá? Eu gosto do Henry Cavill em determinadas cenas, mas no todo ele não foi um bom Superman. E eu tenho, não esse hate, mas essa visão do Henry Cavill, justamente porque as pessoas veem esse Superman, que é o Superman, Esperança, Superman dos quadrinhos, e fala que esse não é o Superman de verdade, que tá muito colorido, que não é o Superman. Você pode gostar do Henry Cavill, mas vamos esperar o filme ser lançado também, sabe? O filme, calma, vai ser lançado, e mesmo se você for Marvete, que eu acho super idiota isso de Marvete descendo alta, mas mesmo se você só gostar da Marvel, torça pra esse filme dar certo, porque com esse filme dando certo, a opinião das pessoas vai mudar em relação aos filmes de super-herói, e a Marvel também vai começar a ter que fazer sucesso de volta. Então, tem que dar certo para todo mundo. Vamos pensar dessa maneira. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal. Deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos relacionados a DC, Marvel e tudo do mundo nerd. E agora sim, até o próximo vídeo.